Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo o noticiário de ações e notificações, o São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. E você, como vê toda essa situação? Que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, vamos falar sobre a renovação de contrato do Alan Franco, que está encaminhada. Mas não assinou ainda? Não assinou ainda, mas ela está encaminhada. Todos os passos, do jogador de contrato com o São Paulo já está tudo, já está tudo feito. Tempo de contrato, salário novo, luvas, tudo isso já tem um acordo, tudo isso já tem um ok, um aperto de mão entre a diretoria do São Paulo e o jogador. O contrato dele vai até o fim de 2028, o novo contrato que vai ser assinado é até o fim de 2028, a questão das luvas, a questão salarial, tudo ok. O que está faltando para o São Paulo anunciar a renovação de contrato do Alan Franco? Falta o acerto final da dívida que tinha com os empresários. Então, São Paulo propôs um parcelamento, de uma dívida que chega perto ali de 2 milhões de reais, um pouco mais de 2 milhões de reais. São Paulo propõe um parcelamento, uma parte, uma entrada, como se fosse assim, e um parcelamento. E isso não deve ser problema para atrapalhar a renovação de contrato do Alan Franco. São coisas distintas. Lembrando que essa dívida que o São Paulo tem com os agentes é de quando ele chegou da MLS, no primeiro contrato dele. Mas isso já está sendo discutido, já está sendo praticamente já acertado. E aí sim, o Alan Franco assinaria o seu novo contrato. Repito, com o jogador já está tudo acertado. Tempo de contrato, bases salariais, luvas e premiações. Isso com o jogador já está tudo certo, só falta ele assinar. Para assinar é essa questão que, repito, com quem eu conversei, as partes envolvidas nessa negociação, não é isso que vai atrapalhar ou atrasar a renovação de contrato do Alan Franco. O que contou muito para o São Paulo conseguir chegar a esse acordo com o jogador? A vontade, do Alan Franco. O Alan Franco deixou muito claro isso para a direção nas reuniões, de que não queria assinar pré-contrato, que não tinha negociação com nenhum clube, que queria sim ficar no São Paulo, se sente muito
bem no São Paulo, é querido pela torcida, é titular absoluto do time, tá jogando muita bola. Aliás, fez uma partidaça contra o Corinthians no final de semana lá no Morumbi, na vitória do São Paulo. E é um jogador que tem, assim, já uma identificação com o clube, uma identificação com a torcida do São Paulo. O Alan Franco representa muito ali dentro de campo e é um jogador que cresceu demais nas últimas temporadas. Ah, mas tinha especulação de Palmeiras, que podia entrar na briga, na pré-contrato, o Cruzeiro, outros clubes, nada disso. Tudo muito no campo da especulação, segundo a minha fonte, pessoas muito próximas ao Alan Franco, que ele nunca sequer abriu conversas com nenhum clube. Obviamente, tinha um mercado que observava essa situação, né, que observava como é que se desenvolveria essa questão de renovação ou não com o São Paulo, mas até aí era muito mais um movimento de mercado para o Alan Franco do que do Alan Franco para o mercado. Então é isso, falta só assinar, tudo certo, o Alan Franco vai ficar no São Paulo, me arrisco com muita tranquilidade de dizer para vocês, Alan Franco é do São Paulo, vai renovar, só falta essa assinatura e é sem dúvida nenhuma uma grande notícia para o torcedor São Paulino, certo? Você chega aí com essa lesão do Oscar, todo esse cenário que já era crítico fica muito mais evidente agora. E aí, Kaique, a gente tem uma situação onde o São Paulo vende o Matheus Alves, você tem o Rodriguinho que não se firmou. Para muitos, o Rodriguinho é aquele cara injustiçado que não teve uma sequência e tem talento. Para outros, ele é aquilo mesmo, porque também, você vê, entra técnico, sai técnico, ele nunca tem uma sequência. Não sei se nos treinos, talvez ele não tenha mostrado o suficiente para ganhar chance. E aí você tem uma incógnita ali, ele parece ter talento, mas até agora não mostrou tanto isso. E aí o São Paulo vai ter que tentar buscar uma solução, ou improvisar, que a gente não quer. Por exemplo, acho que depois de sábado fica muito mais evidente que o Luciano não é o cara para estar ali, né, no meio de campo. E aí você tem essa situação onde a gente até discutiu lá em outros momentos, de você ter 3 volantes, que também não dá para você usar todo jogo isso, não é toda hora e tal. O que o São Paulo tem que fazer, Kaique? Porque sem grana você vai achar uns meia boca, ou tem que trabalhar muito no scout para achar alguém, né? Talvez a solução seja repetir aquilo que o Crespo fez na saída do Oscar, que seja povoar o meio campo com mais um homem ali, mais um jogador de características, hoje um volante, mas com característica de boa saída, de boa chegada, que é o Alisson, né? Esse cara que tem pisado na área. Impressionante, né? O São Paulo enfrentou no último sábado o Dorival, que nada deu certo pro lado dele. Mas faz tempo que a gente não vê um trabalho de um treinador que você olhe pro elenco, você olhe pro time e fale assim: o treinador potencializou isso nesse tal jogador. Talvez nem nos times mais vitoriosos dos últimos anos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, talvez o Arthur Jorge tenha potencializado o Savarino tenha jogado algo que ele nunca jogou no Atlético Mineiro naquele Botafogo. Mas assim, é difícil você encontrar, né, um cara que você fala, pô, o treinador potencializou, tirou da cartola isso. E o Dorival deixou uma marca legal e interessante. O Alisson era só mais um jogador de beirada de campo. É impressionante como, centralizado na faixa do meio campo, ele se encontrou mesmo como jogador. Ele vai bem como primeiro volante, ele vai bem como segundo volante, e ele vai bem também como terceiro homem do meio de campo, e entrou muito bem, né, no lugar do Oscar. A gente lamenta demais a ausência dele. Talvez a solução seja essa: povoar o meio campo, colocar mais um homem ali de meio campo, jogar com aqueles 3 volantes, né? O Bobadilla, que cresceu a produção nos últimos jogos, o Marcos Antônio, que tá sendo o motorzinho do time, corre por todos os lados. Impressionante, né? Contra o Bragantino ele deu trabalho e achou bons passes pelo lado esquerdo. Dessa vez contra o Corinthians ele caiu bastante pelo lado direito, né? Ele deu inclusive o cruzamento que quase saiu o gol do Luciano. Então, acho que a solução pode ser caseira. A solução pode ser o Rodriguinho para um segundo tempo, ou numa ausência por suspensão, pode ser o próprio Rodriguinho, ou você muda o estilo de jogo, aí você tenta, de repente, pode entrar o Ferreirinha como titular, e aí você dá essa recuada no Luciano, que eu particularmente não gosto, mas pode ser uma solução pontual. Enfim, são possibilidades. Eu não vejo o São Paulo tendo que sair no desespero para poder contratar um outro jogador para meio campo, porque tá muito caro. Hoje o São Paulo não tem condição financeira para isso, e acho que a solução pode ser caseira. Acho que pode encontrar uma solução dentro das peças do elenco. Hoje o meu time, na ausência do Oscar, seria a formação com 3 homens no meio campo, com Bobadilla, com Alisson e também com Marcos Antônio, e o Lucas Ferreira já atuou também por dentro. Pode ser uma outra possibilidade.
Ele já atuou bastante no sub-20 por dentro. Também pode ser uma outra possibilidade, apesar do Lucas Ferreira ter perdido espaço nos últimos jogos, voltou agora de dores na lombar, mas tem perdido espaço, não entrou no último jogo, por exemplo. A gente viu alguns jogadores aquecendo e ele estava no banco de reservas, nem para aquecimento ele acabou indo em determinado momento. Depois ele foi chamado já na reta final ali, né, para poder ir com os demais aquecer, quando o São Paulo só tinha mais uma mexida para fazer, que foi quando o Tapia acabou entrando. Enfim, são essas possibilidades que o São Paulo tem, que pode utilizar de dentro do próprio elenco mesmo. Pensar de dentro para fora mais do que de fora para dentro nesse momento.